vossa igreja peregrina sobre a terra, rezemos. Em vós confiamos, Senhor. Guiai e iluminai os povos todos. Rezemos. Despertai novas vocações ao vosso serviço e à vossa igreja, rezemos. Inspirai os jovens para o compromisso fiel, alegre e fecundo, em prol do vosso reino, rezemos. Protegei os ministros ordenados da nossa diocese, rezemos. Enviai mais vocações para as famílias religiosas consagradas, rezemos. Abri as portas da oportunidade para as pessoas que estão em busca de trabalho digno, rezemos. Consolai as pessoas que sofrem e amparai as que estão desesperadas, rezemos. Ajudai-nos a colher os frutos da ressurreição de Cristo em nossa vida, rezemos. Conduzi à vida eterna todos os nossos falecidos, rezemos. Em vós confiamos, ó Pai, estes nossos pedidos. Atendei-nos por vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Podemos cantar e iniciar. Tá bom, tá bom. Seja convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, para celebrarmos com dignidade os santos mistérios, reconheçamos nossos pecados e roguemos ao Pai, Deus nosso Pai, a absolvição. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Ai.
Oremos. Deus eterno e onipotente, conduzi-nos à posse das alegrias do céu, para que o pequenino rebanho de teus fiéis chegue um dia à glória do reino, onde já se encontra o seu poderoso pastor, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vos crucificastes, o que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra da salvação. Mais vale refugiar-se no Senhor do que ser comparado aos homens. Mais vale refugiar-se no Senhor do que se comparar e querer ser como os poderosos. Eu vos darei graças porque me ouvistes e fosse o meu Salvador. Porque a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra mais importante. Tudo isso veio de Deus e é admirável aos nossos olhos. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós te bendizemos. Vós sois o meu Deus, eu vos darei graças. Vós sois o meu Deus, eu vos exaltarei. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor.
Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor, nem são suas as ovelhas, logo que ele vê chegar o lobo, ele deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as arrebata, dispersa, devora e estraçalha. O mercenário, ele não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Do mesmo modo que Deus, o nosso Pai, me conhece, e eu também conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil, e preciso as reunir. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para poder retomá-la. Ninguém tira a minha vida, sou eu que a dou espontaneamente. Eu tenho o poder de dar a vida e de retomar a vida. Foi este o mandamento que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Vamos sentar. Hoje nós estamos rezando também. Estamos rezando em memória da Júlia, da menina, né? Júlia Moura Barca, do seu Domingos e da Dona Teresa Caldas, da Elza Aparecida Hernandes. E também queremos rezar em favor da Amanda, do José Eduardo Camilo, da Dona Elizabeth Hernandes, do Nelson Antônio Gonçalves e também pela Débora Ramos, que está grávida e que exige certos cuidados nesse período tão importante da vida da mulher. Como ela tem problema de saúde, então a gravidez tem que ser acompanhada com uma certa, não só com o aparato médico, mas também com a confiança, com a esperança da mãe, da família, do esposo e de todas as pessoas. Meus amigos, nesse quarto domingo da Páscoa, o Senhor ressuscitado ilumina a igreja dos primeiros tempos, para que meditemos sobre a figura do bom pastor. Os arqueólogos e as pessoas da ciência nesse campo já encontraram em vários túmulos, né, os primeiros cristãos, desenhos e pinturas das lápides com a figura do bom pastor. Essa imagem do bom pastor, portanto, ela não é só bíblica, mas ela é também
motivo de fé dos primeiros cristãos. O Evangelho de hoje, João 10, versículo 11 e 18, está situado inserido dentro de um conflito muito grande entre Jesus e os fariseus. Realmente, desde o capítulo 9, esse conflito ele vai aumentando e vai ficando cada vez mais pesado. As autoridades e os fariseus vão inquirir Jesus 3 vezes. Eles não deixam barato. Vão para cima de Jesus. Por que esse conflito todo? É por causa da cura do cego de nascença, que São João considera o 6º sinal realizado por Jesus. A cura do cego de nascença, portanto, mobiliza e vai envolvendo muitas pessoas, inclusive os vizinhos do cego, que desejam saber como é que ele agora está enxergando. O cego é a personagem central ali. Ele vai se tornando uma espécie de testemunha da ação de Jesus. Ele declara para todo mundo assim: um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e depois mandou que eu fosse me lavar na piscina de Siloé. Não sei por que agora estou enxergando. Ele vai dizendo essas coisas. Ele vai falando que Jesus é o responsável pela cura dele. Então os vizinhos acabam recebendo essa mensagem, as autoridades também, porque as autoridades mandam prender o cego. Porque se ele nasceu cego, como é que ele pode enxergar? Então as autoridades, para perseguir Jesus, mandam prender o cego, né? E lá fazem um inquérito mesmo, uma CPI mesmo, para tentar... primeiro eles querem provar que o cego era fingido, e que Jesus é um farsante. Claro que não é isso. Eles não conseguem. Então a cura do cego provoca um tsunami, provoca uma tempestade, né, de opinião. No fundo, ninguém acredita e ninguém quer ver, esse é o detalhe, que Jesus realmente curou o cego de nascença. No fundo, ninguém quer ver. As autoridades não querem ver, os vizinhos não querem ver, todo mundo que está ali, ninguém quer ver, ninguém quer enxergar, né? E, no entanto, o cego de nascença enxerga. Essa dualidade, esse contraponto que vai tendo. As autoridades então atacam dizendo que o cego era fingido. Está lá no versículo 18 do capítulo 9. Que Jesus é um mentiroso, que Jesus é um farsante. Chegam até depois de falar que Jesus é um demônio. Né? Chegam até a falar essas coisas a respeito dele. E aí começa toda essa confusão. Conversa-se com os vizinhos, depois manda chamar os pais do cego para dar testemunho, para ir no tribunal, para ir na delegacia, para poder dizer se ele era cego de verdade, se ele não era cego. Né? Existe um verdadeiro processo judicial sobre esse assunto. Tudo isso motivado pela cura do cego de nascença. Tudo isso. O cego tem que se explicar. Porque na concepção judaica, a deficiência visual é fruto do pecado.
Se ele nasceu cego, é porque os pais eram pecadores. Os pais pecaram, por isso a cegueira da criança. Né? É uma lógica sem sentido. Né? É uma lógica sem sentido. Eles querem realmente, no fundo, eles querem derrubar Jesus. Esse é o objetivo. Né? Esse processo todo, processo judicial, os fariseus acabam abrindo e que provoca o contrário, na verdade. Provoca o testemunho sobre quem é Jesus. O cego não cansa de falar que foi Jesus. Que ele nem sabe quem é. Que ele era cego. Mas no fundo ninguém acredita no cego. E ninguém acredita em ninguém. Todo mundo é cego, enxergando. E o cego que não enxergava, passa a enxergar. É um texto interessante. Mas o mais bonito é, sem dúvida, quando o cego reencontra Jesus depois. Ele reencontra Jesus, por acaso ele reencontra Jesus, né, curado. E Jesus então conversa com ele. E Jesus fala: "Mas você está enxergando?" Jesus fala: "Eu estou enxergando." Um homem, aí ele conta tudo de novo. Um homem chamado Jesus fez isso, fez isso. Mas só eu que fiz isso. Jesus se revela então para o cego. Aí o cego imediatamente ele professa a fé. Eu creio, Senhor. E olha, se a gente observar bem, desde o começo até esse momento, quando o cego diz com todas as letras: eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor. Desde aquele momento até esse momento, ele passa por uma verdadeira catequese. Né? No fundo, é uma verdadeira catequese. São João está querendo dizer para o pessoal da igreja que o batismo é o resultado de todo esse processo de catequese. Temos que lidar com a vida, temos que lidar com a diversidade da vida, temos que lidar com aqueles que não creem e temos que dar testemunho sempre de Jesus Cristo. Bom, depois de toda essa tempestade da cura do cego de nascença, do capítulo 9, de repente aparece essa conversa do bom pastor. Não tem nada a ver. De repente, depois de todo aquele nervosismo que a gente passa, lendo a cura do cego de nascença, você fica ali, né? Inconformado, né? Você fica inconformado. Se você ler em casa com calma a sua Bíblia, você vai ver. Você fica inconformado. Como é que ninguém acredita? Como é que as pessoas não conseguem enxergar? E como é que o cego enxerga agora? E como é que o cego sempre, ele não arreda o pé, ele não mente, ele não cai. Ele não mente. Para os vizinhos ele fala a mesma coisa. Foi Jesus que fez isso, fez aquilo. Foi um tal Jesus que fez isso. Para as autoridades. 3 vezes esse cego vai parar na delegacia para ser interrogado. Ele não mente. E você fica assim, acompanhando aquilo tudo. Você fica, como é que é possível, né? Como é que é possível? Tanta cegueira, né? Tanta cegueira. O único que não é cego é o cara que foi curado, o cego. Ele é o único que não é cego. É o único que enxerga. Então, de repente, São João coloca esse texto do bom pastor. Muitos exegetas, né, estudiosos da Bíblia, antigos,
e modernos também, eles acham que isso daí não tem nada a ver com a história. De fato, o texto do Bom Pastor é esquisito, porque a avalanche de conflito que você vê, de repente, parece que corta. De repente parece que corta. Com essa pregação. Se você pegar o estilo, o texto do Bom Pastor parece mais uma pregação, né? Uma autodeclaração de Jesus sobre que Ele é o bom pastor. Essa comparação do dono das ovelhas com alguém que é contratado para cuidar das ovelhas, o mercenário. O mercenário, vocês sabem, é o cara que trabalha por dinheiro. Ele não está preocupado, na verdade, com as ovelhas. Parece o lobo, ele sai correndo, deixa o lobo acabar, matar, destruir as ovelhas, né? O dono das ovelhas não, ele enfrenta o lobo para defender. Eu vi uma cena num documentário que passou recentemente sobre o conflito, né? Faixa de Gaza, né? Palestinos e israelenses. E na Cisjordânia, onde também o conflito vai se avançando, uma família de palestinos que morava num bairro muito antigo, milhares de anos que tem esse bairro, foi totalmente destruído. E esse homem era pastor de ovelha. Interessante. Ele recolheu a família, as ovelhas e foi embora com os filhos. Ele cuidou da família e cuidou das ovelhas. Ele era o trabalho dele. Então você vê ele caminhando no meio daquela desgraça, daquela destruição toda, daquelas bombas caindo para um lado, bomba caindo para o outro lado. E ele e os dois filhinhos, os filhos pequenos, com um cabo de vassoura, tangendo, né? Tocando as ovelhas. Ele podia ter morrido com um tiro, com uma bomba. Os filhos podiam ter morrido com um tiro, com uma bomba. Mas ele é o bom pastor. Ele vai cuidar dele, da família, e vai cuidar das ovelhas também. É uma cena muito bonita e muito comovente de você ver como é que fala? Essa dedicação, né? Esse amor que a pessoa tem, né? Então Jesus, eu lembrei dessa cena do Bom Pastor, do Evangelho, quando eu vi esse documentário sobre o conflito. Parece que São João quer colocar o texto do Bom Pastor meio que para a gente comparar com os fariseus. Porque os fariseus, eles não são pastores, eles não são bons pastores, ao contrário, né? Vocês sabem que o cego de nascença foi expulso da sinagoga. Os fariseus expulsaram o cego. Chotaram ele. E justamente depois dessa expulsão, por um acaso o cego acaba encontrando Jesus. Então, quando ele conta para Jesus o que aconteceu com ele, e Jesus declara que foi ele que o curou, ele professa a fé. Essa densidade teológica do texto do Bom Pastor, associado com o conflito do cego de nascença, nos ajuda a entender melhor o sentido e o valor desse domingo, dedicado ao Bom Pastor. Jesus fala de si como bom pastor, aquele que dá a vida eterna às suas ovelhas. A imagem do pastor
que vem lá do Antigo Testamento e que se enraizou também no cristianismo. É dado a Davi, lá no Antigo Testamento, o título de pastor de Israel, né? Jesus é o verdadeiro pastor de Israel, porque o Filho do Homem que quis partilhar a condição dos seres humanos para lhes doar a vida nova e conduzi-los à salvação. A palavra que São João acrescenta à palavra pastor é a palavra bom, que vem do grego, kalos, bom. Essa palavra só é usada no primeiro sinal, quando Jesus transforma a água em vinho. Que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, possa fortalecer o ministério batismal, a nossa missão pastoral na igreja, e que nós possamos sempre crer, acreditar que ela, a Mãe de Jesus, quando participamos da missa, quando celebramos a missa, quando anunciamos o Evangelho de Jesus, que ela está sempre do lado da gente. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Senhor.